Hoje no programa 9 Minutos, uma conversa a respeito de um assunto que é relativamente desconhecido. Aliás, nós tendemos a nos basearmos no senso comum e tudo aquilo que a gente nunca ouviu falar, a gente pensa, recebe com ceticismo, exatamente porque nunca ouviu falar. Se isso fosse uma verdade, claro, não haveria conhecimento, porque o conhecimento é o novo, é aquilo que acrescenta algo à nossa vida. Nós vamos trazer hoje uma informação relativamente nova mesmo a respeito de um trabalho que se desenvolve no Espírito Santo já há alguns anos. Eu me refiro ao projeto Portal. Vou conversar com um dos integrantes do projeto Portal, o professor de História Gibran Hanna Shecker, com quem eu falo agora. Gibran, explica exatamente para nós o que é esse projeto voltado para estudos e pesquisas científicas e, me parece, paranormais, que é o Projeto Portal. Isso, o Projeto Portal é uma associação sem fins lucrativos, né? Vários núcleos em várias regiões do Brasil, e a partir desses núcleos nós realizamos trabalhos de conhecimento de si próprio, né, de aceleração das nossas frequências cerebrais, ou seja, o desenvolvimento mental, e a partir deste desenvolvimento mental nós conseguimos auxiliar a si mesmo e aos outros ao nosso derredor. Tá, agora, mas o que é esse desenvolvimento mental? O que consiste exatamente isso? Desenvolvimento mental, cognitivo, intelectual, espiritual? Como é isso? O desenvolvimento mental, nós acreditamos que o desenvolvimento mental aliado com o desenvolvimento espiritual promove a evolução do homem, a evolução da espécie. Então, de certa forma, nós realizamos trabalhos, exercícios práticos, né, vivências que vão fazer com que a nossa química cerebral e a nossa capacidade, né, de acelerar as frequências das nossas ondas cerebrais aumentem. O homem, ele conhece muito pouco do nosso estado do cérebro, a ciência tem conhecimento de 5% a 10% no máximo do nosso cérebro, e nosso controle do próprio, das nossas faculdades, nosso pensamento no dia a dia, nós temos aí o controle de no máximo 10%, comprovado cientificamente, de todos os pensamentos que nós emitimos durante o dia. O que a gente faz é um trabalho como se fosse assim, uma fisioterapia cerebral. Vamos supor que um sujeito fique durante um ano, né, paralítico, com a perna engessada e ande com cadeira de rodas, né? A partir daí, depois desse um ano, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai ter uma certa dificuldade para se locomover. O que a gente faz é essa reabilitação ou habilitação mental, é fazer o ser humano despertar para a potencialidade cerebral e influenciar na sua realidade, ao seu redor, né? Na prática, então, nessa metáfora que você usou, nosso cérebro seria exatamente essa perna atrofiada. O nosso cérebro, na condição normal dele hoje, estaria atrofiado, e a partir dessa prática ele vai realizar suas potencialidades. O que a ciência passa para nós, sempre passou, as instituições, né, todas elas sociais, religiosas, sempre passaram um estudo, né, específico sobre o cérebro, a capacidade humana, e a gente vai fazer estudos científicos e paracientíficos. O Projeto Portal tem essa noção, e aí já inclui, a nossa ideia é fazer com que a ciência prove e tenha veracidade realmente dos fatos, as coisas que acontecem, as vivências, né, e ela prove para os céticos, para aqueles que não acreditam, na nossa capacidade de influenciar a realidade. Tá, mas e chegamos ao que com isso? Você desenvolve um projeto, desenvolve uma metodologia de evolução do padrão mental, digamos assim, né? Nós vamos, para quê? Por intermédio desse desenvolvimento dos padrões mentais, nós conseguimos, por exemplo, estabelecer princípios de autoimunização, né? Fazer autocura de forma mais instantânea do que no estado desacelerado da mente, né? E aí a gente vai definindo os padrões mentais, né, na sequência. Na sequência. E, na verdade, é o fato de o homem perceber o quanto ele pode influenciar, por exemplo, benefícios em sua vida cotidiana. Então, a gente pode trazer benefícios em nossa vida, né, no nosso lado profissional, no aspecto emocional, no aspecto físico, por intermédio dessa aceleração das ondas cerebrais, né, que hoje em dia existe uma certa abertura, querendo ou não, das pessoas em relação a esse tipo de assunto. Em relação a 20 anos atrás, né, existe uma abertura maior. Menos preconceito, menos preconceito, ainda mais no Brasil, né? Nós temos aí um processo de reabertura política, nós temos maior liberdade de pensamento, etc. Né? E é natural que esse tipo de pensamento seja mais fácil de ser aceitável pelas massas. Isso significa, voltando ao que você falou antes, promoção da cura. Isso. Primeiro, tem algo a ver com autoconhecimento, né? Autoconhecimento acima de tudo. Sobretudo, o autoconhecimento
Não é? E com esse padrão modificado, você consegue influenciar pessoas. Você se transforma e transforma os outros. Transforma os outros. Agora, vamos ver mais didaticamente, porque às vezes tem um grau de abstração grande isso, Gibran. Nós estamos conversando aqui no estado de vigília, ou seja, nós estamos operando no padrão beta. Né? Nosso cérebro está pulsando entre 14 a 21 ciclos por segundo. Você fala em elevar a frequência mental, a frequência energética do padrão mental. Isso. Significa elevar para onde? Elevar acima de 32 ciclos por segundo, ou seja, o que nós chamamos de estado mental dimensional. Uma super vigília, então. Uma super vigília, né? É um estado de consciência alterado, porém é um estado de consciência alterado aceleradamente, né? E a gente vai utilizar mecanismos que vão direcionar justamente o que a gente vai desejar no momento, né? O que a gente isso vai significar que com o cérebro operando nessa ciclagem, ele tá apto a o que se chama os prodígios da paranormalidade. Exatamente. O despertar dessa paranormalidade, que nada mais é do que o conhecimento dessas potencialidades que todo ser humano tem, é um dos nossos objetivos. E com esse estado alterado de consciência, você pode projetar desejos financeiros, materiais, espirituais, emocionais, e isso vai acontecer de uma forma mais rápida, mais precisa. De fato, acontece quase 100%, né? Dependendo do estado de mentalização da pessoa, né? Nós não estamos falando de meditação, mas sim no estado mais alterado e acelerado, um estado de mentalização, né? Em 9 minutos nós estamos conversando hoje com o Gibran Hanachek, do projeto Portal. A gente volta já.